Turma do Propósito, e aí, meu irmão? Desejo a você e a sua família uma excelente semana, um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar são os objetivos do nosso grupo Propósito. Salmo 68, um salmo que narra a vitória de Deus sobre os seus inimigos. Eu gostaria de trazer esse salmo como uma palavra de esperança para o seu coração, você que anda aí desanimado, você que muitas vezes acha que Deus está demorando a responder. Não é pecado. Davi pensou isso muitas vezes. Muitas vezes ele orou a Deus, dizendo: Senhor, até quando? Desperta, Senhor. Ouve a minha oração. Requerendo aí de Deus uma audiência, a gente pode pedir isso a Deus também, sabendo que Ele sempre vai fazer no tempo dele, porque o tempo dele é perfeito. Deus não perde o time, mas a oração nos ajuda não a acelerar Deus, mas nos molda para esperarmos nele com confiança. Hoje tive a oportunidade de visitar a Avenida Paulista, minhas filhas queriam conhecer esse local, e eu também não conhecia. Nós estamos aí sem compromissos médicos, por ser domingo, estamos aqui para o tratamento da Lorena, e a gente resolveu ir. Não sabia que estaria tendo ali uma manifestação, e havia pessoas ali clamando por justiça. E eu fiquei pensando como essas pessoas estão fazendo isso há muito tempo, porque existem pessoas do nosso país que estão sendo injustiçadas. Isso eu falo de fato por ser operador do direito, por ser advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, conhecer um pouquinho. Posso dizer para você que os princípios legais estão sendo deixados de lado em muitas situações, nas micro-regiões, nos estados e também em termos aí da nossa Justiça Federal. E eu fiquei pensando, né, essas pessoas clamam por justiça e alguns até têm esperança de que hajam homens que consigam mudar essa situação. Eu acredito que apenas uma intervenção divina, eu não tenho essa esperança, porque eu acredito que a corrupção, meu irmão, é sistêmica. Eu não estou dizendo aqui que todo político é corrupto, mas existem raríssimas exceções que não se corromperam aí com esse sistema, que Deus com certeza reprova. Mas por que Deus permite tudo isso, meu querido irmão? Eu fiquei pensando ali, né? Quanto tempo esse pessoal está clamando e não acontece nada, não há nenhuma mudança. Mas nós esquecemos, muitas vezes, que o justo viverá por fé. Por isso, meu irmão, quero dizer para você o seguinte: na Bíblia, em momento algum, você vai ver Deus agindo de acordo com as expectativas humanas. Não. Deus sempre age de uma maneira que o homem não espera. E esse salmo ele vai deixar isso claro. Aqui vai dizer o seguinte, número 7, fazendo algumas menções, né? O Davi aqui, como eu falei, é um salmo 68, uma canção de vitória de Deus sobre os seus inimigos. E esse salmo ele vai dizer que Deus ele é poderoso para fazer com que os reis fujam da sua presença, os reis poderosos, que os montes invejem o seu tamanho, que os poderosos que hoje são alguma coisa, de repente se derretem como cera. Mas o que eu quero dizer é que esse salmo também mostra que Deus muitas vezes nos testa até o nosso limite. Quem nunca chegou até o ponto que achava que não ia aguentar mais? Eu já vivi isso. E tenho certeza que vão viver muitas vezes. E você também tem que entender que Deus nos prova, nos acrisola como acrisolaste a prata, como disse o salmo que nós estudamos aí, um dos salmos anteriores. Aqui diz assim, olha, o versículo 7, ao saíres, ó Deus, à frente do teu povo, avançados pelo deserto. Então Deus vai à frente, o povo vai atrás para onde? Para o deserto, lugar de prova, de seca. Tremeu a terra e também os céus gotejaram. Então muitas vezes, irmãos, para Deus agir, Ele nos manda para o deserto, nos manda para situações mais adversas. É assim que aconteceu na Bíblia. Por exemplo, se fosse nos dias de hoje, a prisão de Paulo e Silas, como é que seria? Seria assim, Paulo e Silas foram presos, só íamos saber disso. Os advogados não iam ter acesso aos autos, Pedro foi preso, ninguém ia saber de nada, o que está acontecendo lá. Mas pela revelação da palavra de Deus, nós sabemos que Deus tinha um propósito. Através da prisão de Paulo e Silas, houve o terremoto, o carcereiro se converteu, os presos que estavam ali testemunharam o poder de Deus, o nome de Deus continuou sendo glorificado. E assim também aconteceu com Pedro. E eu estou dizendo, pessoal, isso aqui para dizer para você o seguinte: existe muita injustiça que acontece. Pessoas que estão buscando fazer o bem no mundo inteiro estão sofrendo perseguição dos enviados aí de Satanás. A Bíblia é clara em dizer que haveria essa disputa entre os filhos de Deus e os filhos de Satanás. Os filhos de Deus iriam reinar com Cristo, enquanto os filhos da serpente iriam atrás aí do calcanhar do povo de Deus. Essa perseguição que acontece no mundo inteiro. Tem missionários presos por causa do seu testemunho a Jesus e por aí vai. Mas onde isso tem acontecido, meu irmão? Quero te dizer algo. Quero dizer que Deus, no meio desse deserto, faz o céu todo ficar escuro. Versículo 8, treme a terra, gotejam a presença do próprio Sinai, na presença do próprio Sinai, se abalou com a presença de Deus e caiu ali, versículo 9, copiosa chuva para a tua herança, quando ela já estava exausta, ou seja, quando ninguém mais esperava água, Deus mandou e o Senhor a restabeleceu. Então, meu querido irmão, aqui diz que o Senhor,
Ele nos ajuda, Ele leva os nossos fardos. Bendito o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Ele é a nossa salvação, é o libertador. Os reis fogem, as donas de casa que diz, repartem o despojo. Mas eu quero mostrar para você algo aqui que vai confortar o seu coração. Versículos 5 e 6, aqui diz: Pai dos órfãos, o Senhor é esse. Pai dos órfãos, juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Ou seja, é Deus não porque o homem votou, não é Deus porque você elegeu, não é porque você escolheu. Ele é Deus, eternamente será Deus, é de geração em geração o ser que pode dizer eu sou. Ele é pai dos órfãos e juiz das viúvas. É o que faz com que os solitários morem em família. Tira os cativos, os presos para a prosperidade. E os rebeldes ele faz habitar em terra estéril. Meu querido irmão, quero dizer para você não desanimar. Não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. Ninguém vai parar a igreja do Senhor. Ninguém vai parar. Nós somos perseguidos, nós somos abatidos, nós sofremos por causa do nome de Jesus. A Bíblia diz que nós somos entregues à morte o dia todo. Isso não vai, meu irmão, ter fim aqui nesse mundo. Mas nós temos a certeza que é a seguinte: quem nos governa não está lá por causa do voto de ninguém. Esse governo é soberano. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos é o seu nome, cavalga sobre as nuvens, os montes lhe têm inveja, e é pai dos órfãos, juiz das viúvas, e amparo para aquele que se encontra sozinho. Ele faz com que o solitário viva em família. Isso quer dizer, meu querido irmão, que quando o homem não tem mais a quem recorrer, que eu vi aquela cena ali e fiquei pensando, né? A quem essas pessoas vão recorrer? Se quem detém o poder, quem deveria estar defendendo os direitos, é quem está condenando. Não há quem recorrer, humanamente falando, não há. Mas o nosso Deus, sempre na história, mostrou o seu poder de onde menos esperávamos. Ou você vai duvidar? Olha o que Deus fez. Já parou para pensar? Quem imaginou que um escravo vendido ao Egito seria a solução dos problemas de uma nação? Quem imaginou que um exilado no deserto poderia voltar a enfrentar o faraó apenas com palavras, sem qualquer espécie de armas, e libertar o povo de Israel apenas confiando na mão poderosa de Deus que agiu? Tudo isso Deus faz para que toda a glória seja dada somente a Ele. E o que dizer de Daniel e seus amigos? Foram presos, castrados, tiveram o nome alterado, foram colocados para serem escravos. E sabe o que aconteceu, irmãos? O homem mais poderoso daquela nação não era Nabucodonosor, não foi no Império Babilônico, não foi Nabucodonosor, nem no Império Persa foi o rei Ciro ou o rei Dário. Não foi. Os homens mais poderosos eram Daniel e seus amigos e aqueles que confiavam e dependiam do Senhor, porque a mão do Senhor era com eles. Quando a mão do Senhor é conosco, irmãos, Nabucodonosor não pode fazer nada. Nem os leões da sua cova, nem os adversários que nos perseguem, nem o maior poder dessa terra pode se comparar àquele que reina sobre toda a eternidade. E ele há de manifestar e dissipar todo o inimigo do seu povo. A gente pode acreditar nisso. Se você, meu irmão, está andando com Deus, caminhando com Ele, fazendo o bem, procurando viver uma vida que agrada, pode ter certeza que você é mais do que vencedor e você vai experimentar o poder e a glória de Deus. Ainda que o que Deus vai demonstrar para você seja diferente da concepção do que o ser humano acredita como poder. E pode ter certeza que é. Porque para essas pessoas, poder está em quem determina quem vai ser livre, quem determina quem vai ser preso, quem determina quem vai ter voz. E não é nada disso, meu irmão. Poder à luz da Bíblia significa aquele que depende mais, aquele que se esvazia mais de si mesmo e depende mais do Senhor. Quando eu sou fraco, é aí que eu sou verdadeiramente forte. As histórias que eu contei aqui para você, citei, foram de homens que só prevaleceram e viram a glória de Deus, o poder de Deus de verdade, o poder verdadeiro sendo manifesto, porque haviam se esvaziado de si mesmos e resolveram obedecer o Senhor. Faça o mesmo e pode ter certeza, você verá também os inimigos se dispersarem, se derreterem como cera, mas o justo permanecerá e glorificará o nome do Senhor. Meu irmão, um grande beijo. Amanhã nós estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras e que Deus possa consolar o seu coração com essas palavras. Você que está cansado de injustiça, como eu, de ver tanta injustiça, não se cansa não perca a esperança. Confie que você tem um Deus que faz as coisas de maneira que você não imagina. Fique na expectativa do que o Senhor fará. Quando Ele fizer, pode ter certeza, nós vamos ficar perplexos, a nossa boca vai se encher de riso, a nossa boca de júbilo, e nós vamos dizer grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Um grande beijo, meu irmão. Fique com Deus e até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.